O novo filme do Homem-Aranha não é só mais um filme, é literalmente o Peter Parker no fundo do poço. E se eu te falar que esse pode ser o filme mais pesado do personagem? E pior, ele pode virar algo que a gente nunca viu antes. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise do trailer do Homem-Aranha Um Novo Dia. Então prepara o teu almoço, arruma essa postura e vamos para mais um vídeo. Depois de Homem-Aranha sem volta para casa, ninguém lembra mais do Peter Parker. No último filme, o Peter Parker pede ajuda ao Doutor Estranho para que ele faça com que todos esqueçam que ele é o Homem-Aranha. Porém, consequentemente, com essa decisão, todos irão esquecer que o Peter Parker é o Homem-Aranha, incluindo Ned e a MJ. E isso aqui não é do nada, galera. Isso vem direto de uma HQ chamada Spider-Man Brand New Day, que significa Spider-Man Um Novo Dia. Nessa fase, o Homem-Aranha perde tudo que ele tem e tem que começar a vida totalmente do zero. Nova vida, novas responsabilidades, novos vilões. Ou seja, esse filme é tipo um reset do personagem Homem-Aranha. Se você não percebeu, o novo trailer traz um ar mais de solidão, mais de frieza, traz um clima pesado. Antes, os filmes do Homem-Aranha trazia mais aquela pegada mais escolar, mais juvenil. O personagem Homem-Aranha, feito pelo ator Tom Holland, ele trazia aquele ar de criança, de jovem, de estar na escola, um ar mais divertido da vida. Já o personagem Homem-Aranha, como era o do Tobey Maguire antigamente, era um personagem mais frio, era um personagem que tinha que lidar não só com a pressão de ser um Homem-Aranha, como também da vida dele como adulto. Você vê lá que ele tem que pagar as contas dele, ele tem que trabalhar, ele tem uma vida mais centrada no adulto, uma vida adulta e não uma vida juvenil. Então eu acredito que esse filme vai trazer esse lado do personagem mais sério. Então o tom do filme tem que ser uma pegada mais séria, uma pegada mais adulta, por assim dizer. Nós vimos também no trailer que o Homem-Aranha recebe a chave da cidade. E em contrapartida também vemos que ele aparece em uma cena onde ele está muito triste. O que acontece? A multidão fica feliz por ele, o reconhecimento é grande. Mas na verdade o Peter, ele sente uma sensação de solidão. Por quê? As pessoas com quem ele se importa não reconhecem, não lembra dele, então para ele é solitário. Não adianta você conquistar se as pessoas ou conhecem você, não mais lhe conhecem. No trailer do filme, o narrador diz uma palavra muito importante, que eu quero destacar, a palavra renascimento. Essa palavra renascimento pode significar duas coisas. Uma, o renascimento do personagem, como eu falei, sai migrando da parte adolescente para a fase adulta, né? A questão dele ser mais jovem, mais divertido. O filme trazia aqueles aspectos mais de escola. Então o renascimento pode ser esse reset do personagem que esse filme vai trazer para uma fase do personagem onde ele é mais sério, uma fase mais adulta. Então o renascimento pode significar isso, como também o renascimento pode ser uma possível... Nos quadrinhos isso já aconteceu, galera. O Peter passou por uma transformação chamada Man-Spider, que significa Homem-Aranha. É o próprio Homem-Aranha, mas em forma de uma mutação transformada em aranha, um monstro-aranha, né? É simples, ele vira um aranha gigante, ele perde a consciência e se torna o próprio monstro. O que me faz pensar que ele possa perder o controle da sua consciência nesse filme e acabar se voltando contra os próprios aliados. Ou seja, o herói acaba se tornando o vilão da história. Por que ele procuraria o Hulk? Aliás, o Hulk nem conhece mais, ou melhor, o Dr. Banner nem o conhece. Aqui entra a jogada muito inteligente. O Dr. Banner, ele é um cientista muito renovado da Marvel. É um dos maiores cientistas. Então, se você está passando por uma transformação, uma mutação que você não conhece ou que você não pode controlar, você vai procurar quem entende da coisa. Ou seja, o próprio monstro, né? Dr. Banner, ele é um cientista experientíssimo em mutação, em radiação e em ser o próprio, em lidar com o monstro, né? Então, o Peter, ele vai em busca do Dr. Banner para buscar ajuda. Mas quando ele chega lá, o Banner não o conhece. Mas por quê? Vimos lá no antigo filme que o Doutor Estranho fez o feitiço para o Peter, como ele pediu. Porém, as consequências desse feitiço eram com que as pessoas no qual ele conhecesse a identidade secreta dele, iriam esquecer quem era o Homem-Aranha, iriam esquecer quem era o Peter Parker. Eles vão lembrar quem é o Homem-Aranha, mas a sua identidade secreta eles não vão saber. Ou seja, como o Homem de Ferro, o Hulk, esses personagens, eles conheciam o Peter Parker e agora não conhecem mais. Se vocês pararem para analisar direitinho, o Dr. Banner ele está com um bracelete. Esse bracelete é muito interessante. Esse bracelete foi a forma como que o Dr. Banner conseguiu suprimir a força mental e física do Hulk.
E isso cria um paralelo muito interessante, galera. O Banner, ele lida com um monstro dentro dele. E o Homem-Aranha pode estar passando pela mesma situação. Agora, por que essa mutação? De onde ela veio? Bom, possivelmente pode ser por causa dessa diferença que está acontecendo entre os filmes. O Homem-Aranha está passando por uma situação muito complicada que está fazendo com que ele se torne algo melhor. E também, galera, nesse trailer nós vimos que vai ter vários tipos de vilões no filme. O Homem-Aranha ele vai ter que lidar com todos esses vilões. Tem uma parte no filme que eu não me lembro direito a frase, mas ele fala assim, que a aranha, quando ela está num estresse muito grande, ela passa por uma transformação. E esta transformação pode ocasionar em algo mais forte, algo assim. E o que é que acontece? Por essa pressão toda está acontecendo com o Peter, o corpo dele pode estar agindo e fazendo com que ele se torne algo que suporte tudo isso. Isso aconteceu no filme do Tobey Maguire. O que é que acontece? No filme do Tobey Maguire, ele tem oscilações de poder devido ao seu estado mental, acontecendo coisas que ele não pode controlar, como por exemplo soltar teia. Como nós sabemos, a teia do Tobey Maguire ela é orgânica, ela é produzida pelo próprio corpo. E nesse filme nós vemos que o Tom Holland também vai ter as teias orgânicas devido à sua transformação por causa dessa pressão, também do estado mental. Afinal, como eu falei, esse filme vai trazer uma pegada mais séria, mais fria dele. Então o personagem vai ter muita batalha mental, não só física como mental. Isso não é algo que dá pra descartar, galera. Afinal, está nos filmes. É só você assistir o filme do Tom Holland de agora, que no caso que ainda vai lançar. Mas se você assistir o filme do Tobey Maguire, se eu não me engano é o primeiro filme, eu acho que é o primeiro porque fala muito sobre sobre os poderes dele, né? Mas se você assistir, você vai ver que acontece essa diferença, essa oscilação de poder por causa do estado mental dele, tá? Então, assiste o filme e faz a comparação que você vai pegar essa minha teoria. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando sobre cada um desses vilões citados no filme. Mas nesse vídeo eu vou falar apenas os vilões que irão aparecer e nada mais. Não vai ter história sobre cada personagem. Se vocês quiserem, como eu falei, eu posso fazer um vídeo especialmente para esses vilões. O Justiceiro foi o primeiro vilão a aparecer no trailer, com direito a diálogo e direito a uma pequena e curta batalha contra ele. Esse personagem pode entrar na cabeça do Dr. Banner e fazer com que ele traga o Hulk de volta pro filme. É apenas uma teoria, mas não dá para ser descartada. Afinal, nós vimos que um dos pontos fracos do Hulk é o seu estado mental, a sua mente. Vimos lá no filme de Vingadores que a Feiticeira Escarlate já adentrou na cabeça do Hulk e fez com que ele perdesse o controle. Então, é uma teoria que dá pra gente destrinchar ela aí. Ele é um ladrão zoeiro, tá? Mas ele é muito perigoso. Traz também, possivelmente, eu acho que ele vai trazer um alívio cômico pro filme. Tarântula é um personagem muito ágil, estilo de luta parecido com o Homem-Aranha. Então, esses personagens, galera, eles vão trazer essa pegada mais urbana. Então, Justiceiro, Tarântula, Escorpião, Boomerang, esses personagens são tudo nível urbano, não são nível Vingadores. Então, o filme vai trazer uma pegada de pé no chão. Não vai ser aquele filme com altas produções, acredito eu, mas vai ser um filme bastante interessante. A Mão é uma organização criminosa da Marvel, uma organização composta por ninjas da sombra. Traz também personagens como o Demolidor. O Demolidor já enfrentou a Mão na sua série. Resumindo, o filme poderia se chamar Homem-Aranha contra o Crime de Rua. Brincadeiras à parte, galera, esse filme pode ser um dos filmes onde o Homem-Aranha não enfrenta apenas um vilão, mas enfrenta vários vilões, uma organização. Agora entra a parte de mais uma teoria insana. No último filme, vimos que o simbiótico do Venom acabou entrando no universo, o que me faz teorizar que essa transformação do Homem-Aranha poderia ser por conta do simbionte. Então, tem uma parte no trailer que nós vimos que o Homem-Aranha fica com os olhos pretos, os olhos escuros. Isso faz lembrar uma cena em que o Brock, que é o personagem que no caso é o hospedeiro, né, do simbionte, que é o Venom, tem uma parte que ele se transforma e os olhos dele ficam escuros. Então, dá pra fazer essa teoria de que esses olhos do Peter Parker podem ser por causa da transformação do Venom, mas também não dá pra se dizer que seja só por causa disso. Pode ser também que seja a transformação do próprio Homem-Aranha, né, na forma em aranha dele, na forma monstro, tá? Então,
não dá para dizer que é verdade porque é uma teoria. Temos que esperar o filme para a gente ter certeza, tá? Então é isso, eu não poderia deixar de destacar essa parte, apesar de que eu acredito que eles possam ter apagado o Venom do trailer, né? Mas aí a gente vai ver quando sair o filme. Esse filme, galera, não é sobre lutar contra vilões, apesar da enorme quantidade de vilões que vai ter no filme. Na verdade, esse filme trata-se sobre uma questão mais pesada, que é sobre não desistir, mesmo quando o herói acaba sendo um vilão, ou quando você acaba perdendo tudo e tem que recomeçar do zero. Solidão, responsabilidade e o pior, a escolha entre ser herói ou ser vilão. Esse pode ser o filme que vai transformar de vez o Homem-Aranha. Esse pode ser o filme que vai transformar de vez o nosso querido e bom amigo da vizinhança. Eu sou o Homem-Aranha. Agora me diz aqui, galera, o que você acha nos comentários? Quais heróis você acha que vão aparecer? Quais vilões você acha que vão aparecer? Vocês concordam com a minha teoria do Venom? Vocês concordam com a minha teoria do Hulk? Deixa aí nos comentários se você concorda com uma dessas teorias ou que você acha que vai aparecer mais algum vilão no filme. Se inscreve e deixa o like nesse vídeo, porque quando sair qualquer coisa sobre filmes, jogos e animes, eu vou comentar nesse canal. Agora, nerds, fiquem todos com Deus e um abraço!